Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre as leis de Newton. Muito bem, pessoal, agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Ela diz o seguinte, que para toda força que atua num corpo, surge uma outra força de mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Isso equivale a dizer que existe uma força igual, mesmo módulo, e oposta, certo? Com sentido contrário. Bacana. Olha que interessante. Alguns pontos que a gente precisa ressaltar nessa lei. Primeiro, obviamente, para essa força de ação e reação, para essa situação de ação e reação, existem duas forças, certo? E elas recebem o nome de par de ação e reação, certo? E para que duas forças formem de fato um par de ação e reação, é preciso que elas sejam aplicadas em corpos distintos. Não tem como duas forças aplicadas no mesmo corpo formarem um par de ação e reação. Entende? Par de ação e reação é formado apenas por duas forças que atuam em corpos distintos. Eu desenhei aqui alguns exemplos. Primeiro, digamos que eu aplico uma força F numa parede, certo? Apliquei uma força F numa parede, chego e empurro a parede. Bacana. A terceira lei de Newton nos diz que ao eu empurrar essa parede, vai surgir uma outra força de mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido oposto a essa força que eu apliquei. E, obviamente, essa força ela vai ser aplicada em mim, certo? Eu aplico uma força na parede e a força aplica e a parede aplica uma força de volta na minha mão, certo? São dois corpos e duas forças aplicadas, cada uma em um corpo específico, certo? Uma confusão comum dos alunos aí é com relação à força normal e à força peso. Alguns alunos erroneamente dizem que a força que é normal e a força peso formam um par de ação e reação, o que não é verdade. Essa confusão se justifica por alguns pontos que eu vou falar aqui agora. Mas antes de falar os pontos que geram confusão, eu vou mostrar de fato qual é essa força, essa reação do peso. Desenhei aqui uma parte da Terra, certo? Repare esse desenho muito bem feito. E aqui tem um bloco. Bacana, a gente sabe que existe essa força de atração, certo? Que a Terra exerce nos corpos que estão dentro do seu campo gravitacional. E essa força específica recebe o nome de força-peso. Então, esse bloco aqui tem o seu peso. A normal, eu posso considerar a reação dessa força aplicada no centro de gravidade da Terra, considerando a gravidade como uma esfera e tal, homogênea. Posso considerar que a reação dessa força-peso surge lá no centro da Terra. O que faz todo sentido, ou seja, a Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra de volta. E aí a gente lembra lá da segunda lei de Newton. Se eu puxo a Terra, então por que quando eu pulo a Terra não vem comigo, mas sim eu sou puxado de volta para ela? Existe a mesma força, de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Acontece que a massa desse corpo ela vai ser muito, muito menor que a massa da Terra, certo? A gente vai lembrar da nossa relaçãozinha lá. Força é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Devido a essa massa ser bem pequena, a aceleração, a massa do corpo ser bem pequena, a aceleração vai ser mais apreciada, obviamente, nesse corpo aqui. Então, fica mais significativo o fato da Terra puxar o corpo do que, de fato, o corpo puxar a Terra por essa diferença de massa. Mas, sim, a reação do peso ela é aplicada lá no centro da Terra. Bacana? Mas e essa força normal aí? Desenhei aqui, ó, tá um pouquinho separado, mas é só para eu ilustrar essa região de contato entre o corpo e a superfície. O que acontece? Existe uma força chamada de força normal, que é a força que a superfície aplica nos corpos que estão apoiados sobre ela, certo? Força normal porque ela é a força perpendicular a essa superfície. Tudo bem? Por isso que é a normal. Da onde que essa força vem? Né? Esse corpo aqui, se essa superfície estiver nas proximidades da Terra, obviamente esse corpo vai sentir, vai sofrer também os efeitos dessa força-peso. Bacana. Mas essa normal, ela é aplicada da superfície no bloco. A reação dessa força normal
é uma força que o bloco faz na superfície. As pessoas confundem porque, geralmente, no plano horizontal, na maioria das questões aí, a normal fica sendo igual ao peso. Tem o mesmo módulo do peso. Mas isso nem sempre acontece, né? Por exemplo, se eu dissesse que tem um fio ligado aqui a esse bloco, eu aplico uma força qualquer aqui, uma forcinha, F. Agora, a normal já não é mais igual ao peso, certo? A normal vai ser igual à diferença entre a força F e o peso que a Terra faz puxando o bloco. A normal, ela é gerada porque a gente não percebe muitas vezes a olho nu, mas ocorrem várias deformações nas superfícies de maneira geral. Quando você apoia um bloco numa superfície, esse bloco vai gerar sim uma deformação, por menor que seja, mas vai gerar uma deformação. E é essa deformação a responsável por gerar essa força normal, certo? E claro, como a terceira lei de Newton garante, a essa força normal vai surgir uma reação, certo? De mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário, mas sentido oposto. É essa força que eu botei aqui de preto, certo? Esse menos N aqui. Agora, o peso, além da reação do peso, de fato, estar no centro da Terra, repare que tanto a normal quanto o peso são aplicadas no mesmo corpo. Só isso aí já caracteriza também o fato de que essas duas forças não formam um par de ação e reação. Certo? Como eu disse aqui, para formar de fato um par de ação e reação, as duas forças precisam ser aplicadas em corpos distintos. É o que acontece com essa força normal, que a superfície faz, e essa força menos N que o bloco faz de volta na superfície. Bacana? Essa confusão vem, acredito, devido a muitas vezes os módulos serem iguais, da normal e do peso. Mas elas são forças de naturezas absolutamente diferentes, certo? O peso é gerado por esse campo gravitacional que a massa da Terra provoca, enquanto que a força normal vem dessa deformação na superfície, certo? Coisas bem distintas. E nem sempre tem o mesmo módulo, a normal e o peso. Bacana? Então, essa foi a nossa aula sobre as leis de Newton. Não esquece, no link da descrição do vídeo, eu coloquei na descrição do vídeo um link que leva para um drive onde tem uma lista de exercícios sobre o tema dessa aula. Bom que vocês possam praticar, né, os assuntos que vimos aqui hoje. Qualquer dúvida, você pode estar em contato comigo pelos comentários aqui, ou pelo Instagram, pelo Facebook. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e te aguardo nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.